lobos em pele de cordeiro, lobos de batina, lobos com paramentos de missa, que parecem santos, mas são demônios, lobos excomungados da verdadeira igreja e do corpo místico de Cristo, lobos nascidos da vontade do demônio e que perseguem a verdadeira igreja de 2000 anos. Muitos bergolianos me acusam de estar dividindo a igreja, como se eu tivesse esse poder. Que posso eu, com um canal pequeno na internet, eu sozinho dividir a igreja católica apostólica romana? A divisão da igreja não é tarefa de um homem só e não se fez pela internet. A divisão começa com o demônio inspirando satanicamente homens e mulheres que se dispõem ao seu serviço. Foram 200 anos de invasão comunista e maçônica, de infiltração em todos os níveis da igreja, até chegarmos na era de Bergoglio. E então a igreja rachou. Rachou porque o Papa Bento XVI foi obrigado a renunciar. Por isso sua renúncia é inválida e ele continua sendo Papa. Ninguém pode ser obrigado a renunciar ao papado. Se assim acontecer, o direito canônico nos garante que é inválida justamente a renúncia. Rachou pelas heresias de Bergoglio, que despreza o sagrado magistério da igreja e a sagrada tradição, e cria para ele uma outra igreja falsa, herética, bergoliana, fundada na ecoteologia. Seus deuses são pagãos, para eles a cruz é o fracasso de Deus. Desprezam Nossa Senhora e adoram a Pachamama, a Mãe Terra. Então eles, seus asséculas, invadem a religião, tomam toda a sua estrutura administrativa e financeira, mas não podem tomar a parte espiritual que está nas mãos do Papa Bento XVI, o último Papa escolhido pelo Espírito Santo. Assim a igreja racha, cumprindo as profecias aprovadas pela igreja. De um lado temos a falsa igreja, do outro lado temos a verdadeira igreja, que ficou sim sem os prédios, ficou praticamente sem padres, mas guardou a fé. E essa fé continua nas casas, na sua igreja doméstica, preparada pelo Senhor, para que você e sua família possam ter os sacramentos e bênçãos do Senhor. Em tempos de igrejas falsas sendo fechadas de novo sem reclamar, é fácil ver que o Senhor foi misericordioso ao nos dar a igreja doméstica para guardarmos a fé até a sua volta. E então, de um lado, temos a falsa igreja escrava do demônio, das suas luxúrias, das suas corrupções. E de outro lado, temos a verdadeira igreja, que é livre em Cristo Jesus. Vem o Senhor, lança fora a falsa igreja, escrava de Satanás, e acolhe a verdadeira igreja, que hoje está nas casas e em alguns lugares já está nas catacumbas. Porque a igreja falsa nasceu da vontade do demônio, mas a igreja verdadeira nasceu da promessa de Jesus, que disse que as portas do inferno não poderão contra ela. Assim a igreja doméstica está se organizando nas casas dos verdadeiros fiéis. Ela será pequena, não terá as pompas da falsa igreja, mas será pungente, vibrante, firme na fé, preparando os caminhos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira igreja é fiel a Jesus em união com o Papa Bento XVI, fiel às Sagradas Escrituras, ao Sagrado Magistério e à Sagrada Tradição de 2000 anos. São João Batista nos ensinou que para preparar os caminhos do Senhor é preciso anunciar o reino de Deus, avisar que o fim se aproxima e combater os hereges, os hipócritas da fé, que denunciando-os para proteger o rebanho dos lobos. Lobos em pele de cordeiro, lobos de batina, lobos com paramentos de missa, que parecem santos, mas são demônios. Lobos excomungados da verdadeira igreja e do corpo místico de Cristo, por causa das suas heresias. Lobos nascidos da vontade do demônio e que perseguem a verdadeira igreja de 2000 anos. Serão todos lançados fora, no fogo que nunca se apaga, onde haverá choro e ranger de dentes eternamente. Enquanto isso, a igreja doméstica deve salvaguardar a fé, zelar pelo pequeno rebanho que o Senhor chamou para a salvação, resistindo ao anticristo, com oração e comunhão espiritual, até que o Senhor volte no final desses tempos do Apocalipse.
Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. É para isso que fomos chamados, você e eu, nesses tempos que são os últimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muita gente está preferindo rezar em casa, na sua igreja doméstica. Por isso eu preparei para você um manual da igreja doméstica para você continuar sendo igreja na sua casa. O livro traz como celebrar os sacramentos na igreja doméstica, traz várias bênçãos importantes, orações especiais e também os roteiros dos encontros com Jesus para você fazer todo domingo. Isso aí tudo dentro daquilo que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana ensina. O manual da Igreja Doméstica está na loja da TV Nossa Senhora de Fátima. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo.